Bom, quinta-feira, Atlético e Cruzeiro fazem viagens longas para a estreia na Sul-Americana e na Copa Libertadores. Aí eu vou começar com você, Valuzeiro. Eu acho que inevitavelmente vai ter que girar. E aí? Mas que seja por conta de não causar lesão. Eu não acho que o Cruzeiro tenha que poupar jogadores que tenham condição de entrar em campo na quinta-feira pensando no domingo. Com sinceridade, não. Porque aí, para mim, é uma das coisas, assim, sem sentido, né? Tanto se falou do objetivo do Cruzeiro de se classificar para a Sul-Americana, de disputar essa competição depois de 5 anos do Cruzeiro fora de competições sul-americanas. Então, vai poupar na estreia contra o adversário que eu considero mais difícil. Eu acho que a fisiologia, a partir deste momento, vai entrar muito em campo, tanto para Cruzeiro quanto para Atlético, porque serão 60 dias de uma maratona de jogos consecutivos para um e para outro. Eu penso que poupar de acordo com ali a questão fisiológica, se tiver risco de lesão, não pensando no domingo. Ô HG, racionalmente, a gente pensando a longo prazo, pensando na temporada, os jogos mais importantes de Cruzeiro e Atlético nesta semana são os jogos das competições continentais. É o Cruzeiro contra a Católica e é o Atlético contra o Caracas da Venezuela. Que está com um treinador novo. São os dois jogos mais importantes. E aí a gente tem que fazer assim, o exercício de pensar de forma racional. Poxa, qual jogo vale mais? E aí, financeiramente falando, pensando no ponto de vista empresarial, qual jogo vale mais? O jogo entre Cruzeiro e Atlético no Mineirão ou o jogo entre Cruzeiro e Católica e o jogo entre Atlético e Caracas? Eu até não sei qual o valor exato que o Cruzeiro receberia de premiação por uma vitória no jogo da Sul-Americana. Mas o Atlético, por exemplo, dólares. 150 mil dólares. Isso. Mas o Atlético, por exemplo, receberia 600 mil dólares caso vencesse o Caracas nesse jogo na Venezuela. Então, já vale mais do que o Campeonato Mineiro, que não vale absolutamente nada financeiramente. Mas vale na autoestima do elenco e da torcida. Aí, voltando, o que vale mais de verdade é o jogo da Libertadores. Nós estamos falando de um Campeonato Mineiro que, infelizmente, ele não vale nada. Eu já falei aqui milhares de vezes que eu acho, inclusive, que os grandes nem deveriam disputar Cruzeiro agora. Quer demais o título, irmão. Não que o Atlético não queira, vale muito mais para o Cruzeiro ir bem na Sul-Americana num contexto geral. Ir bem na Sul-Americana vale agora. Você pode até pensar assim, mas no curto prazo, diante, por exemplo, do Atlético, o problema de vocês não está é bem, isso. Vocês e querem o um curto Cruzeiro prazo. também precisar de uma autoestima para entrar numa Série A lá em cima, os dois times precisam buscar o título. E eu vou te falar a verdade, viu, Thiago? Não muda. Tem que entrar com tudo nos dois jogos. Se precisar substituir, são 5 substituições, não é possível que não dá. O cara, quanto tempo aguenta jogar a fisiologia? 45 minutos, jogos 45. Elton, o que você pensa disso, Eltinho? A gente já discutiu sobre isso aqui semanas para trás e eu falei de verdade, que para os dois jogos no exterior, tanto do Atlético quanto do Cruzeiro, eu tentaria colocar um time alternativo, um time com algumas mudanças Cruzeiro e Atlético. Em peças fundamentais. Saiu a programação do Atlético, a do Cruzeiro não chegou aqui para mim ainda, mas a do Atlético já saiu. O Atlético treina amanhã, terça-feira, viaja na terça mesmo, às 14 horas, para Venezuela. Lembrando, o Atlético tem voo fretado, né? Vai voo fretado até um determinado ponto e depois pega um de linha, né? Que normalmente se diz. Treina na Venezuela 5 horas da tarde da quarta-feira, depois tem um jogo na quinta, 19 horas, e o Atlético dorme na Venezuela. O voo de volta do Atlético é só na sexta-feira, 3h05 da tarde, Ou seja, chega aqui na noite, né, Thiago? 6 horas de viagem, mais ou menos? 6 horas de viagem? Aproximadamente, né? Deve ser isso então, no total. 9 horas da então, noite tá aí. 9 horas da noite o Atlético deve estar aqui para um treinamento no sábado, que é aquele treinamento mais leve, preparando para o Clássico, às 16 horas do sábado, e o jogo no domingo, 3h30 da tarde. Do Cruzeiro também saiu, né? O Cruzeiro viaja na quarta, André. Volta pro rachão de sábado. Treina quinta, sexta-feira treina no Equador também. Não, Cruzeiro joga na quinta. Joga na quinta, Cruzeiro mas treina sexta lá sexta, no igual de manhã e volta, né? Isso. Igual o Atlético. Só Aí, que o Cruzeiro viaja um dia depois do Atlético. Exatamente. Sabe, o Cruzeiro é por 21. É 20, mas o Cruzeiro, a Atlético vantagem do Cruzeiro nesse deslocamento é que o voo direto, fretado do Cruzeiro, que está sendo muito bem feito, parabéns aí ao pessoal do Cruzeiro, que tem que fretar mesmo para esse tipo de jogo. O do Cruzeiro sai direto daqui para Quito.
O Venezuela Atlético, não pode. a Venezuela não pode ter esse voo fretado até Caracas. Porém, o Atlético já vai estar no descanso e o Cruzeiro ainda não vai ter jogado, né? É isso. Eu É tenho isso. razão. Duas Tem essa- horas de tem essa diferença. questão. 2 horas É, de são diferença. 2 horas. Mas faz diferença. Mas tem também o Faz fuso diferença, horário, viu, que o Reto? fuso horário muda ali, né? Passou de Mas sabe uma coisa? hora a menos. A Fala, final- você fala na